Povo de Deus, com a paz do Senhor Jesus. Eu sou o evangelista Ramon Ribeiro, seu professor de Escola Bíblica EBD, aqui pela página EBD/Escola dos Servos de Deus no Facebook e também no canal no YouTube Evangelista Ramon Ribeiro. Sejam todos bem-vindos. Vamos para mais uma aula online aqui na página EBD/Escola dos Servos de Deus. Deus abençoe a todos. Espero que tenhamos uma aula produtiva. Essa é a revista da CPAD do terceiro trimestre de 2022. Estamos na lição de número 4, de 24 de julho de 2022. O tema da nossa lição é esse: a sutileza da normalização do divórcio. A sutileza da normalização do divórcio. Texto áureo, baseado em Mateus capítulo 19, versículo 6. Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Mateus capítulo 19, versículo 6. Em outras versões de traduções da Bíblia, esse versículo ele se expressa assim: assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, não separe o homem. Tá certo? Verdade prática. O padrão bíblico para o casamento é que ele seja heterossexual, de pessoas hétero, tanto homem como mulher, monogâmico, ou seja, dois seres, duas pessoas, um homem e uma mulher, e que essa união seja indissolúvel, que não haja fim, que não haja separação. É isso que a verdade prática vem nos informar. O padrão bíblico para o casamento. Tá certo? Vamos para a leitura bíblica em classe. Leitura bíblica em classe, baseada em Mateus 19, versículo 1 ao versículo 9. Versículo 1. E aconteceu que, concluindo Jesus esses discursos, saiu da Galiléia e dirigiu-se aos confins da Judéia, além do Jordão. Versículo 2. E seguiram-no muita gente, e curou-as ali. Versículo 3. Então chegaram ao pé dele os fariseus, tentando e dizendo-lhe: é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Versículo 4. Ele, porém, respondendo, disse-lhes: não tendes lido que no princípio o Criador os fez macho e fêmea? Versículo 5. E disse: portanto deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne. Versículo 6. Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Versículo 7. Disseram-lhe eles: então por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? Versículo 8. Disse-lhes ele: Moisés, por causa da dureza de vosso coração, vos permitiu repudiar vossas mulheres, mas ao princípio não foi assim. Versículo 9. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de prostituição, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada, também
comete adultério. Essa foi a nossa leitura bíblica em classe, baseada em Mateus capítulo 19, do versículo 1 ao versículo 9. Os fariseus, uma classe de religiosos na época de Jesus, eles foram ao encontro do mestre para tentá-lo e fazer com que ele se contradizesse a respeito dessa questão do divórcio. Eles questionaram Jesus a respeito desse tema e Jesus, ele deu o seu parecer, ele deu a sua opinião e também o padrão aprovado por Deus para o casamento. O que me chama a atenção é que Jesus, ele diz que Deus fez macho e fêmea, certo? Outra coisa que me chama a atenção é que ele nos mostra nesse texto é que quando há uma união de duas pessoas, tanto a união de um homem como com uma mulher, a união de um homem com uma mulher, isso se torna uma só carne, certo? Uma só carne. Não são mais dois, mas dois em uma só carne. Essa união se chama casamento, certo? E o que me chama também a atenção é o que Jesus disse, que o que Deus uniu, não separe o homem. O que Deus ajuntou, não separe o homem. Na época de Moisés, havia algumas pessoas que se divorciavam por alguns motivos que vamos estar abordando nessa lição, e vocês verão quais são esses motivos que levavam à prática do divórcio na época de Moisés. E Jesus, ele vem nos informar que por causa da dureza do coração dos homens, Moisés permitia, naquela época, como legislador, de Deus, Moisés permitia que os homens se divorciassem das mulheres por alguns motivos. E Jesus conclui dizendo que era por causa da dureza do coração dos homens. Se o homem olhasse para sua esposa e visse um motivo que ele não se agradasse, ele poderia se divorciar, certo? Seja pela idade, seja por alguma deformação física e por aí vai. Havia uma permissividade para que houvesse o divórcio. No versículo 9 desse texto que lemos, Jesus ele dá a sua opinião, o seu checkmate final. Ele diz assim: eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de prostituição, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada também comete adultério. Ou seja, a condição aqui, na opinião de Jesus, para que houvesse o divórcio, era se algum dos cônjuges tivesse sido infiel, certo? Tivesse aí cometido a prostituição, que é o pecado de adultério, tá certo? A infidelidade conjugal. Dava o direito para a pessoa que foi traída, certo? Ofendida por esse ato pecaminoso, a casar-se novamente, tá certo? Vamos para a introdução da nossa lição. Introdução. O divórcio é entendido como um ato por meio do qual o casamento é dissolvido. Nesse aspecto, o divórcio é a dissolução
absoluta da aliança conjugal, tendo como resultado a anulação de seus efeitos civis, dependendo da cultura, dos pressupostos religiosos praticados e da motivação que levou à ruptura do casamento. A prática do divórcio pode permitir os cônjuges contrair um novo casamento ou não. A lição de hoje fará uma análise sobre o divórcio no contexto da cultura bíblica e contemporânea. Devido à tendência contemporânea de vulgarizar o divórcio, tornando-o banal e normal, a presente lição tomará como padrão aquilo que as Escrituras Sagradas ensinam sobre esse assunto. Também se orientará por aquilo que o nosso documento confessional, a Declaração de Fé, nos ensina e orienta sobre o divórcio. A introdução da nossa lição vem nos informar que o divórcio é entendido como um ato pelo meio do qual o casamento é dissolvido, ou seja, acaba. Nesse aspecto, o divórcio é o fim do casamento, tá? É o fim da absoluta aliança conjugal, tendo como resultado a anulação dos direitos civis. Dependendo da cultura, né, de cada país, de cada nação, né, e cada motivação que leva à ruptura do casamento, a prática do divórcio pode permitir os cônjuges contrair um novo casamento ou não. Vemos isso na sociedade dos dias de hoje, né? Onde a legislação ela permite com mais flexibilidade as pessoas se divorciarem e casarem novamente, tá certo? Havia um tempo, uma época no passado, em que o divórcio ele era difícil de acontecer. A lei era mais rígida quanto a isso. Mas, segundo a introdução da nossa aula, ela vem nos informar que dependendo da cultura, né, dos pressupostos religiosos praticados e da motivação que leva ou que levou à ruptura do casamento, levando à prática do divórcio, pode permitir os cônjuges contrair um novo casamento ou não. A lição de hoje fará uma análise profunda sobre o divórcio no contexto da cultura bíblica e também da cultura contemporânea, devido à tendência, né, da sociedade vulgarizar o divórcio nessa era presente, tornando-o banal e normal. A presente lição ela vai ter como base ou padrão aquilo que as Escrituras Sagradas ensinam sobre esse assunto. Também vai tomar por base e de orientação por aquilo que o nosso documento confessional, a Declaração de Fé, ensina e orienta sobre o divórcio. Essa Declaração de Fé é um livro onde é relatado princípios morais dentro da palavra de Deus estabelecido, né, que é um livro de confissão de fé que o ministério, a Igreja Assembleia de Deus, possui como padrão para os membros, tá certo? Para os membros se orientar e seguir junto com a palavra de Deus. Vamos para o primeiro tópico da nossa lição. A palavra-chave desta lição é divórcio, certo? Primeiro tópico: o divórcio no contexto bíblico. Iremos agora ver como era o divórcio no contexto bíblico. Primeiro ponto: o divórcio no contexto do Antigo Testamento. Na Antiga Aliança, o plano de Deus para a raça humana
é que o casamento fosse monogâmico e vitalício. Esse primeiro ponto vem nos informar que na antiga aliança, o plano de Deus para a raça humana era que o casamento fosse monogâmico, ou seja, único e vitalício. A durabilidade dele seria vitalício. Esse era o plano de Deus para a raça humana, tá certo? Temos aí as referências em Gênesis capítulo 1, versículo 27 e 28, Gênesis capítulo 2, versículo 22 ao 25. O profeta Malaquias afirmou que Deus odeia o divórcio. Malaquias capítulo 2, versículo 16. Contudo, em certos casos, o divórcio era previsto e em outros aparece como uma permissão. Tá certo? Então, a lição está nos informando que o divórcio, em certos casos, ele era previsto e em outros aparecia como uma permissividade, tá certo? Ele era permitido. Deuteronômio, capítulo 24, verso 1 ao 4. Em Deuteronômio, capítulo 24, versículo 1 ao 4, o texto afirma que uma das condições para o divórcio era o marido encontrar coisa feia na esposa. A expressão hebraica é o arte dabar, traduzida como coisa feia, possui o sentido de nudez ou coisa vergonhosa. O texto não especifica o que significa essa expressão. Isso deu margem para uma série de debates pelas escolas rabínicas, que a interpretava de diferentes modos. No entanto, ficou claro que não se tratava do adultério, que no tempo de Moisés era punido com a morte. Deuteronômio 22, 22. Fica claro também que após o divórcio, a mulher poderia se casar com outro homem e que nesse caso ela não estaria cometendo adultério. Em outras palavras, em tal circunstância, o seu segundo casamento era legítimo, mas seu primeiro marido, de quem ela havia se divorciado, não poderia se casar novamente com ela. Então, a lição vem nos informar quais um dos motivos que levava o divórcio no Antigo Testamento. Essa expressão aonde vem informar que significa coisa feia, a sua tradução, ou seja, se o homem encontrasse algum defeito em sua esposa, como alguma deformação pela idade, pelo tempo e também por algum acidente físico que levava à deformidade, o homem, se ele não quisesse continuar com a sua esposa, ele divorciava dela, certo? O sentido dessa palavra é o arte dabar, é traduzido do hebraico e se expressa como coisa feia, né? Nudez ou coisa vergonhosa. Não ficou claro essa expressão do que realmente significava, podendo significar muitas coisas, né? O texto não especifica o que significa essa expressão. Isso deu margem para uma série de debates pelos estudiosos, pelas escolas rabínicas em Israel, que interpretava de diferentes modos essa situação. No entanto, fica claro que não se tratava de adultério. Adultério no tempo de Moisés era punido com a morte. Deuteronômio 22, 22. Fica claro também que após o divórcio,
a mulher poderia se casar com outro homem e que nesse caso ela não estaria cometendo adultério, tá certo? E em outra circunstância, o seu segundo casamento ele era legítimo, tá certo? Mas o seu primeiro marido, de quem ela havia se divorciado, não poderia se casar novamente com ela. Essa foi a explicação do divórcio no contexto do Antigo Testamento, tá certo? Segundo ponto, agora vamos ver o divórcio no contexto do Novo Testamento. No texto de Mateus, capítulo 19, Jesus mostra que o plano original de Deus é que o casamento dure para toda a vida. No contexto de Mateus, capítulo 19, Jesus mostra que o plano original de Deus é que o casamento dure para toda a vida. Você pode estar conferindo em Mateus 19, versículo 4 ao 6. Ele também rejeita todas as outras razões ou motivos dados pelos fariseus para justificar o fim do casamento. Mateus capítulo 19, a partir do versículo 7 ao 9. Tá certo? Jesus rejeita todas as outras razões ou motivo dados pelos religiosos da sua época para justificar o fim do casamento. Inclusive a coisa feia não era motivo para o homem se divorciar da sua esposa ou a esposa divorciar do seu esposo, citada na lei de Moisés, ou coisa indecente. Mateus 19, versos 7 ao 9. Deuteronômio 24, do versículo 1 ao 4. De acordo com Jesus, o único motivo que justifica a separação, do grego apólio, divórcio, é se um dos cônjuges praticou relações sexuais ilícitas. Segundo a nossa lição, um dos únicos motivos que justificava a separação, que levaria ao divórcio, era se um dos cônjuges tivesse relações sexuais ilícitas, ou seja, tivesse cometido prostituição, o ato de prostituição fora da esfera do casamento, ou seja, relações sexuais extraconjugais. Traduzido, a expressão relações sexuais ilícita traduz o termo grego mochalmai, que significa adulterar. Mateus, capítulo 5, versículo 32, João, capítulo 8, versículo 3, Mateus, capítulo 5, versículo 27, Romanos, capítulo 13, versículo 9. Então, a expressão relações sexuais ilícitas traduz o termo grego mochalmai, que significa adulterar. No contexto de Mateus, portanto, o seu sentido é de alguém que cometeu adultério. O que se depreende dessas passagens bíblicas é que Jesus estava dizendo que o divórcio feito por razões O que se depreende dessa passagem bíblica é que Jesus estava dizendo que o divórcio feito por razões outras que não o adultério não dissolve o casamento aos olhos de Deus. Tá certo? Vamos entender esse ponto aqui. O que se depreende dessa passagem bíblica é que Jesus estava dizendo que o divórcio feito por razões outras que não o adultério não dissolve o casamento.
aos olhos de Deus. Então Jesus estava a dizer e dizendo e afirmando para os fariseus, os religiosos da sua época, que se alguém quisesse divorciar da sua esposa, que se não fosse por motivo de infidelidade conjugal, ou seja, o adultério, o casamento ele não era anulado perante os olhos de Deus, tá certo? Ou seja, não havia outros motivos para o divórcio, para a separação do casal, a não ser a infidelidade conjugal. Dizendo isso de outra forma, alguém que sofreu uma traição conjugal tem direito a um novo casamento, tá certo? Com isso, Jesus, ele também estava afirmando que se alguém fosse traído, certo? A pessoa traída, ela teria direito a um novo casamento. Contudo, se a motivação não foi a infidelidade conjugal e ele se casar com outra, comete adultério. Olha aí, isso aqui é interessante. A nossa lição vem nos informar, baseada no texto de Mateus, capítulo 19, que se alguém se divorciasse da sua esposa ou do seu esposo, a não ser por causa da prostituição, né, o pecado de infidelidade, aquela pessoa que se divorciou, casasse com outra, estava cometendo adultério. E se a outra pessoa casasse com a pessoa divorciada, também estaria adulterando, tá certo? Cometendo adultério. A declaração de fé das Assembleias de Deus reconhece a legitimidade de um novo casamento quando o motivo do fim do primeiro casamento foi o adultério. Há um livro nas Assembleias de Deus, que é um livro de confissões de fé, que é esse livro de declaração de fé, reconhece a legitimidade de um novo casamento, certo? Padronizado com o que o texto aqui afirma, quando o motivo do fim do primeiro casamento foi o adultério. Ou seja, a declaração de fé das Assembleias de Deus reconhece a legitimidade do fim de um casamento quando há infidelidade conjugal. Seguindo em frente. No contexto das cartas de Paulo, o casamento também é para a vida toda. Contudo, o apóstolo trata de outras situações não contempladas nos evangelhos, ou seja, Paulo vem tratar de um assunto que nos evangelhos não foi mencionado, tá certo? Escrevendo aos Coríntios, Paulo se refere ao casamento entre cristãos e casamentos mistos, certo? Quando um crente era convertido ao evangelho e o outro não. No caso de crentes, Paulo diz que se o casal venha a se separar, que não se case de novo ou que se reconcilie. O que esse texto vem nos informar em 1 Coríntios 7, do versículo 10 ao 11, para os cristãos, que se alguém viesse se divorciar, certo? Que não viesse novamente a se casar, tá certo? No caso de casamentos mistos, Paulo diz que se o cônjuge descrente abandonasse a esposa, essa não estaria sujeita à servidão. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 15. A maioria dos intérpretes entende que essa expressão não está sujeita à servidão, do grego deudolatai, significa que o cônjuge crente que foi abandonado está livre para se casar novamente. Esse entendimento é seguido pela declaração de fé das Assembleias de Deus. Contudo, somente no caso de o abandono a partir do cônjuge não crente é que isso
era permitido casar-se novamente, tá certo? Paulo vem tratar de um assunto que nos evangelhos não foi mencionado, nem em Mateus, nem em Marcos, nem em Lucas, nem em João. Paulo vem tratar dos casamentos mistos, ou seja, quando um ímpio se convertesse e ele é casado e o seu companheiro não seguisse a mesma fé e quisesse se separar, ele não estaria sujeito à servidão, ou seja, ele não estaria obrigado a viver debaixo desse jugo, né, de não ter um companheiro ou uma companheira. Se ele foi abandonado, ele poderia, se ele quisesse decidir casar-se novamente, poderia. Isso não seria pecado e não seria um problema diante de Deus, tá certo? Mas só para as pessoas que se convertessem. Agora, pessoas crentes, cristãs, casadas, se separasse, teria que viver para o resto da vida sem casar novamente. Agora vamos ampliar aqui o nosso conhecimento nesse pequeno trecho. A vontade de Deus para o casamento. A vontade de Deus para o casamento é que ele seja vitalício e que cada cônjuge seja único até que a morte o separe. Nesse particular, Jesus cita uma exceção, a saber, a prostituição, do grego porneia, palavra esta que no original inclui adultério ou qualquer outro tipo de imoralidade sexual. Amplie mais os seus conhecimentos lendo a Bíblia. Então vamos seguir aqui em frente. A sinopse 1 vem nos informar que o divórcio está presente tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Foi isso que vimos nesse primeiro tópico. Vimos o divórcio no contexto bíblico, certo? Tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. Agora vamos para o segundo tópico da nossa lição. Segundo tópico: a sutileza da normalização do divórcio. Primeiro ponto: o divórcio no seu aspecto legal. O divórcio no seu aspecto legal. A legislação brasileira já foi muito mais rígida com respeito ao divórcio. Contudo, nas últimas décadas, as razões que justificam o divórcio podem ser várias. A partir da Constituição de 1988, passou-se a permitir divorciar-se e recasar quantas vezes fosse preciso. No aspecto legal da legislação brasileira, é muito mais fácil alguém se divorciar e se casar novamente. Esse primeiro ponto do segundo tópico da nossa lição vem nos informar sobre o divórcio no seu aspecto legal. Aqui é comentado que a legislação brasileira ela já foi muito mais rígida com respeito ao divórcio. Contudo, nas últimas décadas, as razões que justificam o divórcio, elas podem ser várias. A partir da Constituição de 1988, passou-se a permitir divorciar-se e recasar-se quantas vezes fosse preciso. No aspecto legal da legislação brasileira, é muito mais fácil alguém se divorciar e se casar novamente. A lição está nos informando que, segundo a legislação brasileira hoje em dia, está fácil alguém se divorciar e se casar novamente. Esse é o aspecto legal da legislação brasileira em relação ao divórcio.
tá certo? Vamos para o segundo ponto. O divórcio no seu aspecto moral. Além do aspecto legal do divórcio, como cristãos, necessitamos saber do seu aspecto moral. Primeiro aí nós vimos o aspecto legal. Agora estamos vendo, segundo a nossa lição, o aspecto moral. Para um descrente, qualquer razão ou motivo justifica a prática do divórcio e um novo casamento. Confere Deuteronômio capítulo 24, versículo 1 ao 4. Para um descrente, qualquer razão ou motivo justifica a prática do divórcio, certo? E também um novo casamento. Mas para nós, os cristãos, deve perguntar se isso é moral, certo? O que a lição vem nos informar é que o divórcio é algo legal ou moral? O Estado garante o seu aspecto legal. Contudo, as Escrituras definem seu aspecto moral. Mateus 19, versículo 4 ao 6. Trocar a esposa por uma mais jovem, ou abandonar o marido por um mais rico e famoso, são práticas normais no mundo e que conta com um amparo legal do Estado. Contudo, isso é moral para o cristão? Com certeza não. Isso é imoral. O divórcio, para o cristão, segundo essas explicações aqui que a lição está nos informando, isso não é moral. É imoral para o cristão. É imoral para o cristão divorciar do seu cônjuge porque ele é mais velho, ela é mais velha, ou porque eu estou interessado em outra mais nova ou em outro mais novo, certo? Isso é imoral. Ou porque o meu pretendente que eu estou pretendendo ou a minha pretendente é rica, é famosa, entendeu? Isso é comportamento de ímpio, isso não é comportamento de cristão. Isso é comportamento de pessoas que não temem a Deus e não leva a Deus a sério. Se tem porventura alguém que se diz cristão e pratica o divórcio, segundo essa descrição que a lição está nos informando, isso é imoral, tá certo? Trocar a esposa por uma mais jovem, ou abandonar o marido por um mais rico e famoso, são práticas normais no mundo do povo ímpio. Por mais que o Estado ampara essa prática para essas pessoas, tá certo? Contudo, isso é moral para o cristão? Não. O crente pode fazer isso? Até pode fazer, certo? Muitos aí fazem, mas não convém, não é certo, tá errado. Ele pode fazer isso? Pode, ele pode errar, ele pode falhar como qualquer outro ser humano, mas precisa ser corrigido, precisa ser orientado, tá certo? Não convém o crente fazer isso. No caso de pastores, além do aspecto legal, deve-se levar em conta, sobretudo, o aspecto moral do divórcio. Malaquias capítulo 2, versículo 15. Alguns divorciam, mas nunca deveria ter feito, certo? Alguns se divorciam, mas nunca deveria ter feito isso. Malaquias 2,16. Há um preço alto para se pagar. Aqueles que se arriscam a desobedecer a palavra de Deus forçosamente terminam machucados. O que a lição vem nos informar
é que se alguém se divorcia por esses motivos, eles estão errando gravemente. Eles estão cometendo um pecado grave, que é o adultério. E que há um preço muito alto para essas pessoas pagar, porque eles estão desobedecendo a palavra de Deus, tá certo? Vamos agora para a sinopse 2. Sinopse 2. O divórcio se dá na esfera legal e ao mesmo tempo moral, certo? O divórcio se dá na esfera legal e ao mesmo tempo moral. Terceiro tópico: o divórcio e a prática pastoral. Primeiro ponto: a pessoa do divorciado. O divorciado ou a divorciada é uma pessoa e, como tal, deve ser vista. Quem passou por um processo de divórcio sabe o quão traumático isso é. Sentimentos de rejeição, medo e abandono muitas vezes continuam presentes na vida de quem passou por uma separação. Isso fica mais complexo quando há filhos gerados no relacionamento. A alienação paternal é uma tentação, mas nunca a forma mais adequada a ser buscada. Divorciados devem obter aconselhamento pastoral e concomitantemente o acompanhamento psicológico não deve ser negligenciado. Esse primeiro ponto do terceiro tópico da nossa lição vem nos informar que os divorciados, tanto o homem quanto a mulher, são pessoas que devem ser vistas. Quem passou por um processo de divórcio enfrentou aí e enfrenta muitas das vezes situações essa como a lição está descrevendo, tá certo? Sentimentos de rejeição, medo e abandono muitas vezes continua presente na vida de quem passou por uma separação. Isso fica mais complexo quando há filhos gerados no relacionamento. Ela vem nos informar também que a alienação paternal é uma tentação, mas nunca a forma mais adequada a ser buscada. Divorciados devem obter aconselhamento pastoral e também acompanhamento psicológico. Isso não deve ser negligenciado. Acompanhamento pastoral, que é um acompanhamento, uma orientação espiritual e também psicológica, tá certo? Existe o pastor para tratar da área espiritual e existe aí também psicólogos, tá certo? Que trata da área emocionais. Beleza? Segundo ponto: o divorciado como cristão. O divorciado como cristão. Outra coisa acerca de quem passou por um processo de divórcio diz respeito à sua condição de membro da igreja. Talvez esse seja um dos principais desafios pastorais da atualidade. Os pastores são desafiados dia a dia a tratar com essas questões. O caso de divórcio se multiplicam e as razões que os motivaram nem sempre são bíblicas. Cada situação deve ser analisada com cuidado, dessa forma que o divorciado não deixe de ser visto como alguém amado por Deus. Contudo,
que esse amor não sirva de justificativa para anular a justiça de Deus, que exige uma vida que se orienta por sua palavra. Esse segundo ponto desse terceiro tópico da nossa lição vem tratar acerca do divorciado como cristão. Aqui é relatado sobre quem passou por um processo de divórcio, certo? Como cristão. A lição também vem informar que esse tema, divórcio, é um dos principais desafios pastorais da atualidade. Por que isso? Porque os pastores são desafiados dia a dia a tratar com essa questão, né? O caso de divórcios se multiplica. Essas são as razões que motivam as pessoas a se divorciarem, porque os motivos não são bíblicos, certo? Os motivos que levam as pessoas a querer se divorciar não estão enquadrados dentro da Bíblia, ou seja, não houve traição, não houve infidelidade conjugal e as pessoas querem se divorciar. Isso é errado. Cada situação deve ser analisada com cuidado, de forma que o divorciado não deixe de ser visto como alguém amado por Deus. Tem que ter muita calma nessa hora ao analisar e observar cada caso. Contudo, que esse amor não sirva de justificativa para anular a justiça de Deus, que exige uma vida que se orienta por sua palavra. A sinopse 3 da nossa lição vem nos informar que é preciso cuidar das pessoas divorciadas, dando-lhes auxílios espiritual e psicológico, certo? Ficou bem claro aí neste terceiro tópico que as pessoas divorciadas precisam ter um amparo, precisam ter um acompanhamento, tanto espiritual como psicológico. Vamos para a conclusão da nossa lição. Vimos nessa lição o divórcio sobre a perspectiva de diferentes culturas e em diferentes contextos. Observamos que na atualidade há uma tendência entre os cristãos de enxergarem o divórcio como normalidade. Essa é uma postura perigosa, arriscada e até mesmo pecaminosa. Isso porque as Escrituras contêm princípios e preceitos que moldam os relacionamentos humanos. As Escrituras contêm princípios e preceitos que moldam os relacionamentos humanos. O casamento é uma instituição divina que reflete o ideal de Deus. Portanto, e devido à nossa condição de pecadores, o divórcio deve ser visto como uma anormalidade desse ideal divino. A conclusão da nossa lição vem relembrar a nossa consciência sobre a perspectiva de diferentes culturas em diferentes contextos que estudamos nessa lição acerca do divórcio. Observamos também que na atualidade há uma tendência entre os cristãos de enxergarem o divórcio como normalidade. Não é normal, tá certo? O divórcio não é algo que devemos enxergar como normal. Essa é uma postura perigosa, arriscada e até mesmo pecaminosa, tá certo? Isso porque as Escrituras contêm princípios e preceitos que moldam os relacionamentos humanos. O casamento, segundo a nossa lição, é uma instituição divina que reflete o ideal de Deus. O ideal de Deus para o ser humano. Portanto, e devido à nossa condição de pecadores, o divórcio deve ser visto como uma anormalidade desse ideal divino. Então, o divórcio
não é algo normal, certo? Deve ser examinado, deve ser investigado, deve ser tratado à base das escrituras, certo? A base bíblica, a base das sagradas escrituras. Todo motivo, toda motivação que leva as pessoas a divorciarem, se não é por causa da infidelidade conjugal, não tem por que divorciar-se do seu companheiro ou da sua companheira. Se fizer assim e casar novamente, vão estar pecando, cometendo adultério e estarão aí com as suas vidas espirituais arruinadas perante Deus, certo? Agora, banalizar o divórcio é vulgar, isso é imoral, certo? Agora vamos rever o nosso aprendizado segundo a nossa lição. Vamos para as questões que revisa esse conteúdo. Qual era o plano de Deus na antiga aliança em relação ao casamento? Resposta: Na antiga aliança, o plano de Deus para a raça humana é que o casamento fosse monogâmico e vitalício. A primeira pergunta desta lição vem perguntar qual era o plano de Deus na antiga aliança em relação aos casamentos. Resposta: Na antiga aliança, o plano de Deus para a raça humana é que o casamento fosse monogâmico e vitalício, certo? Vemos aí algumas referências. Gênesis capítulo 1, versículo 27 e 28. Gênesis capítulo 2, versículo 22 ao 25. Segunda pergunta: qual é o plano original de Deus para o casamento em Mateus 19? Qual é o plano original de Deus para o casamento em Mateus 19? No texto de Mateus capítulo 19, Jesus mostra que o plano original de Deus é que o casamento dure para toda a vida. Você pode conferir Mateus 19, versículo 4 e 6. Terceira pergunta: quais são os dois aspectos do divórcio tratados na lição? Quais são os dois aspectos do divórcio tratado na lição? Resposta: é o aspecto legal e o aspecto moral. Quarta pergunta: quais são os dois aspectos do divórcio que envolve a prática pastoral? Quais são os dois aspectos do divórcio que envolvem a prática pastoral? Resposta: a pessoa divorciada e o divorciado como cristão. Esses são os dois aspectos do divórcio que envolve a prática pastoral. A pessoa divorciada e o divorciado como cristão. A quinta e última pergunta: o que as escrituras contêm a respeito dos relacionamentos? O que as escrituras contêm a respeito dos relacionamentos? As escrituras contêm princípios e preceitos que moldam os relacionamentos humanos. As escrituras contêm princípios e preceitos que moldam os relacionamentos humanos. Vamos para o vocabulário. Foram usadas algumas linguagens nesta lição e estaremos vendo a definição aqui. Uma das palavras usada nesta lição foi a palavra alienação parental. Agora vamos ver o significado. O que significa alienação parental? Significa processo em que a criança ou a adolescente é induzida, mediante diferentes formas e estratégias de atuação,
a destruir os seus vínculos afetivos com um dos genitores, pai ou mãe. Então, alienação parental, coisa que a nossa lição reprova, né? Não dá como opção para os cônjuges seguir por esse caminho, é a alienação parental, tá certo? Que é destruir os seus vínculos afetivos com um dos genitores, ou seja, com dos pais, ou pai ou mãe, tá certo? Não se deve destruir os vínculos afetivos. Ficou bem claro na nossa lição sobre esta questão, tá? Aonde muitos seguem aí essa opção que é a alienação parental. Beleza? Essa foi a nossa lição de número 4. Espero que você tenha aprendido muito e estamos em processo de evolução, aprendendo constantemente, melhorando constantemente, e isso é importante para o nosso crescimento, tá certo? Para o nosso desenvolvimento e para o nosso conhecimento. Que Deus abençoe a sua vida. Até a próxima aula. Eu vou ficando por aqui e na próxima aula estaremos juntos trazendo mais uma lição abençoada para abençoar a sua vida. A graça e a paz do Senhor Jesus. Fique com Deus. A paz do Senhor.